Pai, meus irmãos, meus irmãos, agradeço a todos pela presença, a todos os irmãos e irmãs encarnados e desencarnados. Que o amor de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa fazer morar na nossa vida, em nossos corações, e que possamos iniciar esse diálogo fraterno, agora amparados pela nossa Mãe Santíssima, que possamos sair um pouco mais confortados, um pouco mais fortalecidos desse diálogo que foi preparado pela espiritualidade e que humildemente me coloca à disposição agora de ser um portador. E estamos, irmãs e irmãs, todas preparadas aí para o espírito da Páscoa, né? Todo mundo já comprou um ovinho de Páscoa aí. Esses dias uma pessoa falou, gente, o ovo de Páscoa está tão caro, será que vem o que dentro? É um chalé no nosso lar, é possível? Uma viagem, né? E aí eu pensei, tenho pensado, e aí hoje o tema do nosso diálogo é libertação. Porque Páscoa tem a ver com ressurreição e tem a ver também com libertação. A Páscoa é uma festa cristã, né? Foi incorporada pelos cristãos, tem hoje toda essa simbologia, né? Inclusive mercantilista, infelizmente, como aconteceu com o Natal, como aconteceu, né, com outras datas simbólicas, mas é uma festa que tem origem na teologia judaica, é uma festa tradicionalmente da teologia judaica. E aí eu peguei aqui algumas informações, alguns pontos para a gente discutir, porque a Páscoa na religião judaica ela é uma celebração da data da libertação dos judeus do Egito. Então todos nós conhecemos a história, né, da travessia do Mar Vermelho, conhecemos as histórias que estão configuradas lá na primeira revelação, aquilo que nós dentro da codificação espírita conhecemos como a primeira revelação, que é o Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, ou o Primeiro Testamento, dependendo, né, da escola que está fazendo o estudo teológico. Então o que era a Páscoa? Né? Quando os judeus aprisionados iniciaram um movimento de buscar a libertação, e aí Moisés começou a pressionar o faraó, e aí vieram as primeiras pragas, segundo a tradição judaica, para poder forçar o faraó a libertar, né, os hebreus. E aí uma das pragas seria justamente a morte dos primogênitos, né? Era importante considerar que na teologia judaica o primogênito ele tinha um poder muito grande, né? Ele chegava a ter 3 vezes mais o direito da herança do que todos os outros irmãos. Ele era, assim, na ausência do pai, o alicerce mesmo, né? A base de sustentação da família, em substituição ao patriarca. Então, quando um pai, né, hebreu perdia o primogênito, era um sintoma de infelicidade muito grande. E nós já falamos aqui em outras ocasiões que, pela tradição judaica, os infortúnios da vida, a doença, a perda financeira, a dificuldade na família, a dificuldade emocional, a morte, estavam diretamente associadas a um afastamento de Deus. Então, para simbolizar esse momento, foi dito então que viria, né, o anjo da morte viria naquela noite para poder recolher todos os primogênitos, e que era necessário que aqueles que fossem os escolhidos, né, o povo de Israel, que sacrificassem o cordeiro e fizessem um sinal nas portas de suas casas, porque o anjo da noite ia verificar esse sinal e as pessoas que estivessem dentro. Onde tivesse esse sinal, né, na porta da casa que tivesse esse sinal, ele não ia entrar, ele ia pular. Esse pulo é chamado, né, o verbo é persar, é de pular. Então, Páscoa deriva disso, é o pulo do anjo, né, na hora de escolher a casa onde ele ia adentrar para poder ceifar de morte o primogênito. E aí, muitos anos depois, na celebração, durante séculos e séculos, inclusive próximo à crucificação de Jesus, na Santa Ceia, um pouco antes, ele disse para os discípulos, né, que ele gostaria muito de tomar a Páscoa com eles, antes do instante glorioso lá da crucificação. Existe toda, como estamos falando de uma linguagem religiosa, existe toda uma linguagem recheada de simbolismo, né, quase que de sonho, para poder contar as histórias. E a cultura hebraica ela é muito rica disso, né? Quando se faz a refeição de celebração da Páscoa, que se mata o cordeiro e se faz o pão ázimo, né, o pão sem fermento com as ervas amargas,
o sentido das ervas amargas é inclusive de causar uma reflexão nos menores. Como a família está toda reunida, né, é interessante quem já tentou dar verdura para a criança aí, a criança reclama, né? Por que tem que comer verdura? Aí você imagina as crianças judaicas que naquela ocasião os pais davam o pão com as ervas amargas e a criança questionava para o patriarca, e ali tinha uma sociedade de diversas famílias reunidas e geralmente essa honra ali era dada para o ancião, né, o mais antigo, e as crianças, fazia parte da tradição, as crianças quando perguntavam por que tinham que comer da erva amarga, aí o ancião explicava que o amargor das ervas lembrava o período da escravidão, é que para eles se lembrassem o quanto que era difícil ser escravo, o quanto que era amargo ser escravo e o quanto elas deveriam ser gratas a Deus pela celebração. E um dos pontos interessantes é que na celebração da Páscoa, uma semana antes, o cordeirinho ele ia viver com a família. Então ele ficava junto ali com a família, dentro de casa, brincava com as crianças. Depois de uma semana de convivência com o cordeirinho, ele já era praticamente da família. As crianças já estavam afeiçoadas, né? E aí no período que era o período em que, na sexta-feira seguinte, no entardecer, que a família se reunia, e então o cordeirinho a quem toda a família já estava afeiçoada, ele tinha que ser sacrificado. E ele era sacrificado porque comer o cordeiro precisava ser para aquela cultura uma experiência de dor, porque a experiência de dor ela estava diretamente relacionada com a necessidade da libertação. A gente precisa se desapegar e precisa sentir a dor para poder se libertar. Então, libertar-se, desapegar-se, sair da escravidão, ele é uma experiência de dor. Tanto que a gente observa que no momento da história em que o povo chega, né, ele chega num determinado momento, eles estão imprensados. Diante tem o Mar Vermelho, de trás tem o exército do faraó. E aí o povo começa a ficar angustiado. E aí muitos já falam, inclusive, em voltar, né, quando enxergam as primeiras dunas do deserto, começam a sentir fome, sede, começam a sentir saudade das cebolas que eram servidas no Egito, né? E aí começam a blasfemar, começam a reclamar de Moisés e diziam, pelo menos enquanto estavam escravos, nós tínhamos o que comer. Então, algumas pessoas, quando se deparavam com as primeiras dificuldades, elas queriam voltar para o Egito, queriam voltar para a escravidão. E novamente, dentro daquela linguagem simbólica do Antigo Testamento, Moisés consulta a Deus, fala, o que nós vamos fazer agora? O exército do faraó está atrás de nós e o mar está diante de nós. E aí Deus dá aquela resposta maravilhosa, que deve ser a resposta que nós devemos ouvir e prestar atenção em todos os momentos da nossa vida, principalmente as dificuldades, quando a gente se sente encurralado. Jesus vira para a multidão e fala, diga ao povo que caminhe, diga ao povo que siga em frente. Então, esse movimento de libertação, ele tem muito a ver com o exercício de uma fé incisiva, de uma fé proativa. E aí, para isso, eu separei aqui um trecho, também um trecho belíssimo do Novo Testamento, que conta a história da mulher no fluxo de sangue, que teve um contato com Jesus. Era uma mulher que há 12 anos ela vinha sofrendo de um fluxo contínuo de sangue que a causava então bastante sofrimento. É uma das passagens que é relatada pelos 3 evangelistas. Ela está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9, versículo 20 a 22, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5, versos de 25 a 34, e no Evangelho de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48. Então, eu pincelei aqui a passagem de Lucas, que, como a gente sabe, ele era médico, né? Era médico e era um oficial da Marinha, era médico da Marinha na época, e aí ele traz alguns relatos relacionados à enfermidade dessa mulher, que são muito interessantes. Eu vou pedir licença para vocês para poder ler. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se,
aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-se diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo a sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Então é interessante a gente observar aqui que hoje, se algum de nós tivesse ouvido essa história de que uma mulher teria tocado Jesus e teria se curado, para nós isso teria um significado muito diferente do que teve naquela época, para aquela cultura, né? O que acontece é que, para aquela cultura, o período do fluxo menstrual, o período do fluxo de sangue da mulher, era um período em que ela era considerada uma criatura imunda. E tudo quanto ela tocasse se tornava igualmente imundo e precisava de purificação. Então isso aqui, ele constava na lei. Então fala assim, no livro de Levítico, no capítulo 15, nos versículos 19 a 30, eu vou condensar aqui, ele fala: mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer um que a tocar será imundo até a tarde. Então qualquer um que a tocasse, né, ou ela própria, se tornava imundo também. Existem aqui algumas especulações, e aí a gente deixa aqui como riqueza aqui de raciocínio, de que esse teria sido um mecanismo encontrado pelo legislador na época para dar um alívio para as mulheres que faziam todo o trabalho pesado da casa, inclusive de buscar água, né? Faziam naquele ambiente árido, elas tinham uma rotina de trabalho muito cansativa e também eram responsáveis pela casa, responsáveis pelos filhos. Existem algumas especulações de que essa seria uma forma que o legislador teria encontrado de que pelo menos ela tivesse descanso no período em que ela tivesse no fluxo menstrual dela. Mas é uma especulação. O fato é que tanto ela quanto qualquer um que a tocasse se tornaria impuro, e em se tornando impuro precisava passar por um ritual de purificação. E é interessante aqui, porque o ritual de purificação, ele consistia em que a pessoa precisava comprar os animais para o sacrifício, ou se ela não tivesse condições de comprar os animais para o sacrifício, ela precisava procurar um sacerdote no templo, e aí o sacerdote ia pegar essa pessoa que estava impura, sacrificar 2 passarinhos, e aí derramar o sangue desses passarinhos em uma bacia com água, e aí depois a pessoa se lavava naquela água, e aí sim ela estava purificada. Então, imagine o sofrimento, a humilhação, imagine a dor dessa mulher que durante 12 anos permaneceu num fluxo contínuo de sangue, sem que ninguém pudesse se aproximar dela. É interessante que Lucas faz uma observação na narrativa dele, e ele fala o seguinte: ela já tinha gastado todos os recursos dela em busca de cura. E considerando, né, que ela deveria ser uma mulher muito solitária, e como a vida era uma vida muito difícil para as mulheres naquele tempo, porque a sociedade não dava nenhuma oportunidade para elas, então ela devia, além do sofrimento, de toda a humilhação e da própria questão do incômodo da doença, ela também deveria passar muita necessidade material, muita necessidade física, muita necessidade afetiva. Então foram 12 anos de sofrimento, 12 anos de solidão, 12 anos em que ela permaneceu, inclusive, abandonada pelos próprios parentes. E aí a gente pega e considera, então, a coragem, a força de vontade dessa mulher, no momento em que ela resolve, apesar de todas as dificuldades, ir atrás de Jesus e buscar a cura. Não foi uma busca simples. Primeiro que ela teve que, dentro de uma sociedade muito machista, tomar a iniciativa de ir em busca de um rabi. Segundo que Jesus vivia cercado de uma multidão, né? Nesse episódio específico, ele estava indo a caminho de salvar, né, a filha do soldado, que tinha ressuscitar a filha do soldado, né? E aí nesse caminho a multidão o seguia, e ela então enfrenta a multidão para poder conseguir tocá-lo. Ela enfrentou a multidão e chegou e conseguiu tocar. Aqui no texto fala: tocou na orla das vestes dele. Ela não poderia ter feito isso, porque se Jesus estava indo para uma cura, e se ela estava pela lei considerada impura, do momento em que ela o toca, ela teria tornado ele impuro também. Então ele ia precisar, pela lei, passar pelo ritual de purificação. Ele não poderia fazer mais nada. É uma coisa que a gente percebe, inclusive, também na passagem do Bom Samaritano, quando a gente deixa de fazer uma avaliação de julgamento, né, e a gente tenta ser um pouco mais misericordioso com a atitude
do sacerdote, com a atitude do levita, quando eles passam ao largo do homem caído, é que pela tradição eles não poderiam tocar em alguém que estava morto. Aquele sacerdote, na verdade, ele estava indo para a única semana que ele deveria servir no templo de trabalho, e se ele deixasse, se por algum motivo ele se tornasse impuro, ele não poderia participar dos rituais do templo. Então, aquele momento também, quando ela se aproxima, ela se arrisca e toca na orla do vestido de Jesus, ela está se arriscando. Ela estava se arriscando, inclusive, a ser agredida pela multidão e a ser punida pela lei. Mas ainda assim, com todo o sofrimento, ela se enche de coragem, reúne forças e vai. E o mais interessante aqui é que ela, no momento em que ela toma essa atitude, ela também não toca em qualquer lugar. Ela toca na orla das vestes dele. O que isso quer dizer? Quando ela toca, assim, ela está tocando em um lugar, na manta, que é bordado de azul e que é o mandamento que todos os hebreus deveriam ter. Isso está no livro de Números, capítulo 15, versos 38 a 40. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas das bordas ponham um cordão azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais se prostituindo. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais o vosso Deus. Aqui, pela linguagem, aqui do que ele fala aqui, andais vos prostituindo, não é só o sentido da prostituição, da promiscuidade. Qualquer adoração a algum outro Deus que não fosse o Deus único, qualquer ritual que não estivesse explicitamente previsto na lei, era considerado uma traição, era considerado um adultério e por si mesmo considerado uma forma de prostituição. Então, esse bordado azul na orla da veste de Jesus, e que todo homem hebreu carregava, ele na verdade simbolizava a necessidade da lembrança de se recordar da lei, de se recordar dos mandamentos. Era uma das formas que os hebreus tinham de, olhando para aquele adorno, se reconectar com a divindade. E é interessante porque também dentro do livro de Levítico está escrito que o sangue é vida. E a partir do momento em que aquela mulher vinha há 12 anos perdendo sangue continuamente, ela vinha há 12 anos perdendo vida também. Então, do momento em que ela resolve tocar na orla azul, que era o local em que se fazia a lembrança e a renovação da aliança com os mandamentos, com as leis de Deus, quem busca isso, na verdade, estava buscando o quê? Buscando adquirir vida. Todo aquele que penetra na conexão com a divindade, da forma que encontrar, que se sentir melhor se conectando, está resgatando a vida de volta, está se reenergizando. Então esse foi o movimento dela, de enfrentar a multidão, de não ter medo da punição, de ter fé em Jesus e de buscar, de alguma maneira, encontrar uma reconexão com a dificuldade. Então o caminho que essa mulher seguiu, o caminho que ela traçou, é um caminho que serve de referência para todos nós. Porque nós vivemos nessa vida, nessa encarnação e nessa existência, constantemente acossados, encurralados, afligidos, pelas nossas sombras, pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, e em muitos momentos sentimos uma dificuldade tremenda de perdoar o próximo, mas principalmente de nos perdoar, de não compreender que a nossa jornada evolutiva exige de nós que nós tenhamos duas coisas. Primeiro, uma misericórdia profunda com o nosso momento evolutivo, entender quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas limitações, compreender que nós somos luz, na verdade, e que cada um de nós está aqui nessa jornada e nessa experiência para se aprimorar de alguma forma, para crescer, para evoluir, e que não há de se exigir de nenhum de nós aqui que seja luz plena enquanto nós ainda estamos na caminhada. Esse é o grande diferencial do ministério de Jesus frente à religião que se propagava na época, porque ele ficava profundamente emocionado de ver como as pessoas simples o procuravam, buscando as coisas simples do reino de Deus, e ele acolhia todas as pessoas caídas, compreendia o momento evolutivo de cada um, acolhia, enxugava as lágrimas, erguia, dava incentivo, tem de bom ânimo, ele jamais dizia, olha, fui eu que te curei, agora você me deve deferência, agora você me deve, a sua vida é minha. Não, foi a sua fé
que te curou. Foi o seu movimento de se fortalecer, foi o movimento de se tornar uma pessoa melhor, de enfrentar suas dificuldades, de enfrentar sua doença, de enfrentar sua tristeza, de enfrentar os pontos obscuros que ainda existem na sua existência, que ainda estão na sua existência, que precisam ser tratados. Foi a tua fé, foi a tua disposição que te curou. E é interessante a gente observar que em muitos momentos difíceis da nossa vida, a gente tem essa tendência de achar que os nossos defeitos nos definem, que as nossas dificuldades nos definem. E a gente ignora tudo que há de belo que nós temos e que precisa também ser exaltado, e que precisa ser valorizado. Tem um texto muito bonito de um filósofo brasiliense, psicólogo, chamado Jean Charles, chamado A Escuridão do Iluminado. Ele é um texto belíssimo, é uma construção belíssima de uma situação que aconteceu com um ser iluminado, e eu queria convidar vocês a participar dessa viagem comigo. É um texto que eu vou ter que ler, porque ele é de uma poesia profunda, e eu peço que vocês embarquem nessa viagem comigo como quem ouve uma história, tá? Ele diz assim: um inimigo inteligente e experiente aprendeu a melhor maneira de destruir um ser nascido para o sucesso. Ele o rodeia porque sabe do seu potencial. A sua primeira estratégia é confundir o ser maravilhoso para que este não se dê conta do próprio brilho que emana. O inimigo é sagaz, sabe que não conseguirá esconder por muito tempo a luz do iluminado. Então, inicia uma série de experiências na tentativa de descobrir como destruir por completo aquela vida e fazer isso antes que ela comece a desabrochar. Depois de inúmeras tentativas e observações, ele percebe uma pontinha de fraqueza naquele ser e começa a investir naquele ponto. O ser não percebe de pronto que está sendo atacado, mas sente que seu vigor não é o mesmo e logo compreende que está perdendo força. Então, ele fixa a sua atenção para aquela fatalidade em sua vida e toda a sua alma se volta para aquele problema. Condensa suas energias na tentativa de vencer o mal que lhe sobrepõe, mas percebe que é inútil. Aquela brecha em sua vida parece sugar toda a sua energia. É aquele momento em que a gente enfrenta aquele problema e que a gente acha que aquele problema é a razão da nossa vida, e a gente passa a viver ou a sobreviver e a se consumir em função dele, esquecendo todo o resto. O ser, antes iluminado, se vê triste. O seu mundo perde o colorido. Ele não vê outra saída a não ser aceitar que perdeu. Busca a piedade do seu inimigo invisível, mas esse se ri dele e inicia a segunda etapa do plano: cegar o iluminado até que a morte alcance a sua vida e ele morra antes mesmo de brilhar. O inimigo faz o iluminado olhar intensamente para o seu problema e vê-lo cada vez maior. O ser iluminado, então, se fecha e se esconde. Toca na própria ferida, lamenta a sua sorte. Fecha a face e se faz infeliz, como quem clama, como quem implora por misericórdia, como quem pede socorro. Tenta refrescar a sua alma como um mendigo pedindo um pedaço de pão. Então o tempo começa a correr e o inimigo passa a comemorar. Essa será mais uma vitória alcançada? Parece que sim. O ser iluminado tenta reagir, mas não acredita na cura. Olha para os lados, mas não enxerga a saída. O ser, tão iluminado que é, não percebe a sua luz. Olha para si mesmo e se enxerga como um fracassado. A sua alma se vê desiludida, desenganada. Então vem o tempo e, enfim, leva o ser iluminado, como leva tudo um dia. Acabou. O inimigo é, de fato, muito inteligente. Bastou ressaltar a fraqueza do iluminado para que esse se julgasse inferior e assim não desse início à sua caminhada, deixando apenas a existência carregá-lo para a morte. O fato é que ele só foi tocado em um pontinho, mas foi levado a acreditar que aquele ponto era tudo. Aquele pontinho escuro de fato existia, mas todo o restante dele era luz. Como o iluminado se deixou levar tão facilmente por aquela questão? Como pôde ser tão cego de si mesmo? Que fatalidade, não? Mas é isso mesmo, assim aconteceu com este iluminado e acontece todos os dias com muitos e muitos iluminados. Pessoas cheias de potencial
cheias de energia e que de repente não aceitam mais serem vistas como luz só porque em determinado momento da vida as trevas as alcançaram. Ora, as trevas sempre alcançam a luz, mas jamais prevalecem sobre ela. Onde entra a luz, as trevas perdem o brilho, perdem o espaço. Mas para que isso aconteça, a luz precisa se impor, a luz precisa decidir brilhar. Necessita saber que é luz e não ficar esperando que outra luz se faça presente. Afinal, que proveito há em acender um sol ao lado de outro sol? É preciso que a luz se imponha e que as trevas então recuem. Essa foi a maneira que o inimigo encontrou para destruir o iluminado, fazê-lo crer que não o era, visto que tem um problema, que tem uma falha. Ora, como você é iluminado e tem uma falha, logo não é iluminado. Na verdade, não é assim. Ele sabia que era luz, mas perdeu tanto tempo dando atenção à fraqueza pequena que tinha, que se esqueceu de brilhar. Então o tempo passou e lhe tirou a vez. Iluminados, prestem atenção. O espinho na carne, de fato, traz uma dor. Mas se essa dor está dentro do limite da suportabilidade, então faça com ela apenas o necessário. Suporte-a. No mais, não se permita viver sem dar tanta importância para a dor. Assim, você terá o prazer de enxergar o brilho da própria luz, porque esse brilho é inevitável, sempre existiu e sempre existirá em toda a sua jornada. A vitória do inimigo não esteve em evitar a luz do iluminado, porque essa façanha não é possível, mas foi destruir a visão para que este se prendesse em acreditar ser um fracassado e perdesse a chance de se guiar com a própria luz que emana de dentro dele. Então isso é muito bonito, porque mostra como em muitos momentos da nossa vida a gente se apega a um tropeço, a uma queda, a uma falha e acha que aquilo nos representa, acha que aquilo diz tudo a respeito de nós. E nós sabemos, até por ser espíritas, que o aprendizado é necessário. Não tem uma coisa que a gente faz, a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. Existe um efeito pedagógico da dor nas nossas vidas. A dor é para nos trazer de volta para o ensinamento. Quando nós percebemos que a dor é um instrumento da providência para nos fazer olhar para a lição que nós deixamos de aprender, nós passamos não a deixar de sentir dor, mas deixar de sentir o desespero oriundo dela, porque nós passamos a dizer, por que eu estou passando por isso? E passamos a dizer, de que maneira que eu vou passar por isso? O que a vida está me dizendo que eu não consegui enxergar? O que me falta aprender? E aí sim, quando a gente aprende finalmente a lição, a gente pode seguir adiante. E é por isso que São Francisco chamava de irmã sombra, chamava de irmã dor. Porque quando ela se faz presente, é para nos despertar para aquilo que nós precisamos de aprender. Então olhar para os pontos escuros na nossa própria existência é fazer o movimento que muitas vezes no momento de fraqueza, e é compreensível porque cada um tem o seu limite de suportabilidade de dor, em que muitas vezes a gente passa a se queixar da dor e a sofrer com ela ao invés de aprender com ela. E em que isso se traduz? A gente começa a apontar culpados, começa a dizer que a responsabilidade é dos outros, começa a se vitimizar, achar que nós não deveríamos estar ali, que nós jamais vamos conseguir sair daquela situação. E aí é nesse momento em que a gente passa a se concentrar mais no nosso ponto de escuridão do que em toda a luz que nós verdadeiramente somos, é que a dor então se apossa, é que o inimigo então aproveita para atacar exatamente no lugar onde está doendo. Quem aqui já assistiu o documentário de Vida Selvagem sabe que um bando de hienas não chega atacando um leão de uma vez só. Quando elas começam a cercar, o bando cerca, elas sabem que o leão é um ser poderoso, outros animais que as hienas também predam são poderosos. Então o que ela faz? Aí uma avança, uma vai dar uma mordida, uma avança, ainda não consegue chegar perto, ele reage. Aí outra avança, dá uma mordida, e assim elas vão avançando aos poucos, até que ele vai cedendo, vai ficando cansado. E nesse ficar cansado então é que depois que ele está machucado e está cansado, aí então é que o bando vem e consegue subjugá-lo. Então na verdade o que acontece conosco é pouco a pouco a gente vai sucumbindo. É um ponto escuro aqui,
na nossa relação com a família, é um ponto escuro ali na nossa relação com o nosso casamento, é um ponto escuro ali na nossa relação no trabalho, é um outro pontinho escuro ali na nossa relação na igreja, no templo, no centro espírita, em qualquer lugar onde nós estivermos. E aí todo esse conjunto, né, esse monte de pontinhos, a gente vai olhando e vai começando a se desacreditar. Acha que é um marido ruim, que é uma esposa ruim, que é um pai que não presta, que é um filho desnaturado, que é um colega egoísta, que é um profissional incompetente, que é alguém que nunca vai ser nada, que nunca vai ser ninguém na vida, alguém que não merecia estar por aqui. E aí a luz vai se inibindo, a luz vai se esvaindo, porque o tempo vai passando e a gente vai usando o nosso tempo, se concentrando então naquele pontinho obscuro, que era só um ponto obscuro a ser tratado, e não a razão de toda a nossa existência. A gente não pode, não deve ser escravo do nosso passado, nem das nossas dificuldades, porque não é isso que a providência divina quer de nós. A providência divina nos criou para a luz. Um ponto obscuro, ele não nos representa. Então é preciso buscar nos libertar dessa culpa, ter uma fé ativa, buscar nos reerguer, prosseguir, nos acolher, melhorar, nos encorajar, perdoar, nos perdoar, corrigir aquilo que é possível ser corrigido, ter paciência daquilo que precisa de mais tempo. Tem um pensamento que é uma prece que se fala: Deus me dá força, coragem, não posso mudar, e sobretudo resignação, sabedoria para poder distinguir os dois. No livro Boa Nova, quando a gente é dos momentos em que a gente percebe a dor não como inimiga, mas como uma professora, no capítulo 20, em que se narra o encontro de Maria de Magdala com Jesus, depois de todo o diálogo que ela tem com Jesus, em que ela fala das angústias dela, fala das tristezas, fala do vazio que aquela vida de festas que ela levava, fala do vazio que ela sente, da necessidade imensa de amor que ela tinha, da tristeza e da frustração que ela tinha por não poder ser mãe. E aí Jesus conversa com ela, consola, aponta um novo caminho, e aí ela se sente renovada naquele contato com Jesus, ela se sente renovada, encorajada para retornar à jornada dela. E aí, quando estão se despedindo, ela fica amedrontada de voltar a sentir aquela angústia novamente. Ela chegou ali com o coração tão pesaroso, tão angustiado, e aquele contato com o mestre fez com que ela saísse com a alma tão leve, que no momento da despedida ela fala com Jesus: Senhor, quando partirdes desse mundo, como ficaremos? E aí Jesus responde: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, Maria, com o infinito das suas possibilidades, é necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade em Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Jesus sorriu com bondade e disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Não temas, é preciso crer somente. Crer que nós nascemos seres para a luz, crer que Deus estará conosco, a providência divina com o mundo espiritual estará conosco nos momentos difíceis, é exercer uma fé e ter uma força necessária para nos libertar da culpa, para nos libertar da escravidão, da estagnação. Crer e prosseguir, crer e agir. Ainda que nos falte tudo, que nunca nos falte a fé e a esperança de prosseguir, porque viver na escuridão, viver preso ao passado, viver preso àquilo que nós achamos que é o nosso ponto escuro, ao invés de acreditar em toda a nossa luz, é viver na escravidão. E hoje estamos falando de libertação, e a melhor maneira de se libertar é buscar aquela fé ativa, a fé proativa, é ter a esperança de que amanhã será um dia melhor, que não nos faltarão recursos de recomeçar e de prosseguir. O filósofo Mário Sérgio Cortella, ele faz uma distinção, ele diz que existem dois tipos de esperança. Existe a esperança do verbo esperançar e a esperança do verbo esperar. A esperança do verbo esperar não é esperança, é espera, é estagnação, é sentar na beira da estrada e
esperar, né? Eu espero que tudo dê certo, eu espero que tudo se resolva, eu espero que tudo fique bem. Então essa esperança, a esperança do verbo esperar, né? Ela resulta numa espera. A esperança do verbo esperançar é o verbo que realmente deu origem à palavra. Esperançar quer dizer ir atrás, quer dizer ir em busca, partir para cima, é ter uma atitude proativa, é buscar fazer com que as coisas aconteçam, é não desistir. Então, quando a gente acha que a gente não tem mais condições, que a gente não tem mais forças, que a gente é só o ponto escuro e não luz, a gente precisa buscar a esperança do verbo esperançar, buscar o recurso do alto, né? Se fala muito que está muito em voga a questão dos livros de autoajuda. Nos momentos de dificuldade a gente precisa da ajuda do alto. Então, buscar nessa esperança de esperançar, se erguer, acreditar que a providência virá e que nós somos inevitavelmente talhados e feitos para a luz. Existe um filósofo médico, Albert Schweitzer, foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1952, se não me engano, e ele fala uma coisa que é uma coisa maravilhosa para os nossos momentos de dificuldade e que muitas vezes não são só momentos, às vezes é uma fase que dura dias, dura meses, dura anos. E ele fala o seguinte: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é o que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Então, o que nunca pode morrer dentro de nós é a esperança do verbo esperançar, de continuar tentando, de não desistir, de prosseguir independentemente das nossas quedas, independentemente dos nossos tropeços, acolher os nossos pontos escuros e prosseguir na certeza de que todo o nosso restante de ser é luz e que talvez nessa nossa existência, nessa nossa experiência evolutiva, nessa nossa passagem pela carne, o nosso trato com a matéria nesse momento se resuma a tratar então aquele ponto escuro que a gente tem que precisa ser melhorado, mas sem ignorar que nós já somos todo um restante de ser de luz e que a nossa jornada é de prosseguir rumo a nos tornarmos uma luz então plena. Para finalizar, eu quero pincelar aqui um trechinho do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, os versos de 13 a 16. Jesus ensina para nós o seguinte: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Em uma das suas explanações, o filósofo Leonardo Boff fala dessa nossa destinação em nos tornarmos luz, em nos tornarmos o que há de mais belo, reconectado com a força divina que emana do universo. E ele diz que um dia, há bilhões e bilhões de anos, nós estivemos todos reunidos no grande coração das estrelas vermelhas que trafegavam, né, pelo infinito, entre as galáxias, entre os multiversos dos desígnios de Deus. E aí um dia essas estrelas explodiram, se partiram, formaram os planetas, formaram os elementos químicos, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, o enxofre, o ferro, formaram os compostos orgânicos, formaram os nossos corpos, formaram cada um de nós e cada ser divino que cada um de nós se tornou nesse momento evolutivo, nessa obra evolutiva maravilhosa da criação. Então, se nós um dia estivermos todos reunidos no grande coração das estrelas, é porque nós fomos feitos nessa existência para brilhar. E brilhar significa dizer viver com brilho, viver com honra, viver com dignidade, viver com solidariedade, com empatia, com coragem de agir da maneira certa, mesmo quando aquilo que nós mais queremos não vem da forma que nós queremos, mas buscar ainda assim a evolução, buscar ainda assim a conexão. Existe um poeta que fala que a arte de viver bem é a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Um dia nós estivemos todos juntos, o grande coração das estrelas vermelhas. Então, nossa jornada, o contato com as nossas dificuldades, significa que nós somos peregrinos rumo à luz,
os nossos pontos de escuridão não nos definem, nós devemos acolhê-los e acreditar que estamos em direção à luz e que temos no alto um ser maravilhoso, Criador do universo, Criador de cada um de nós, para ser uma luz única que compõe toda a obra divina da criação. E a mensagem nos foi deixada pelo nosso modelo e guia, uma mensagem de esperança para os momentos ruins, que nos servirá de soerguimento, de reabastecimento, de fé e de fortaleza sempre. Vós sois deuses e deusas, fazei brilhar a vossa luz. Muita paz, meus irmãos.